Ora, e é convidado deste Jornal das Duas, Ricardo Ribeiro, é presidente da ASPRO-Civil, a Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil. Ricardo Ribeiro, boa tarde, bem-vindo a este jornal. Bom, ajude-nos aqui a tentar perceber o que realmente aconteceu. Este abalo era previsível, de alguma maneira? Era, este abalo, estava mais que identificado, tanto os técnicos, os geólogos, como toda a comunidade científica sabia que isto mais tarde ou mais cedo ia acontecer. E, portanto, isto não é obra do infortúnio, estes resultados de milhares de mortos não são obra de azar, mas são obra da incúria, da omissão de ações, enfim, dos dirigentes daquele país que, de facto, não fizeram o trabalho de casa que deviam ter feito. Nomeadamente, se calhar, em relação às próprias regras de segurança e de construção dos edifícios. Por exemplo, a informação à população, a credibilização do risco, as diretivas regulamentares relativamente à construção. Portanto, todos nós sabemos que há, de facto, um movimento convergente da placa da Índia, que até tenho umas imagens que deixei aí, para a placa euroasiática, que tem tido por consequência o crescimento das montanhas, neste caso dos Himalaias, num trajeto de obdução que se traduz numa violência grande e que todas as gerações, aliás, as crianças que estiverem a nascer hoje, se não se tomar medidas concretas, vão assistir a uma situação idêntica daqui a 80, daqui a 70 anos. Portanto, precisamos que as populações estejam suficientemente informadas para saber como lidar com este tipo de situações. Exatamente, porque são abalos de grande violência, são abalos que provocam, do ponto de vista das estruturas, um impacto bastante grande e que, se não houver o esclarecimento, por um lado, da população, de que esse risco existe, é real, é claro, e por outro, dos dirigentes, dos construtores civis, de toda a comunidade nesta matéria, esta situação vai sempre verificar-se. E há algum tipo de paralelismo, não querendo aqui ser catastrofista, mas há algum tipo de paralelismo com a cidade de Lisboa? Eu direi que a preocupação existe, ou seja, com as devidas diferenças, a nossa realidade urbanística, regulamentar, etc., é extremamente diferente, mas, contudo, é importante aproveitarmos estes momentos. A primeira questão é necessário que as autoridades portuguesas deixem de uma vez por todas de omitir a realidade dos riscos. A população, o povo português, tem o direito de perceber que nós convivemos com o risco sísmico de forma clara e objetiva. 1755 vai repetir-se mais ano, menos ano, mais década, menos década, mais dia, menos dia. E, portanto, esta é uma realidade que nós convivemos com ela. E, portanto, os nossos dirigentes têm que eles próprios também começar a determinar medidas de autoproteção e até medidas de prevenção. Por exemplo, até nas próprias escolas já há exercícios simulacros para as crianças saberem, por exemplo, como é que podem comportar-se. A proteção civil era uma matéria que devia aparecer em todos os ciclos. Repare uma coisa, nós temos o Banco de Gorrins que deu origem a 1755. Aliás, a ASPRO-Civil vai, durante a tarde, emitir um comunicado com 2 ou 3 vídeos associados onde isto é visível. E repare, nós sabemos que quando acontecer novamente um sismo nessa região, ele vai ser muito idêntico, superior a este, e muito idêntico ao de 1755, se não for mais forte. Vai produzir um tsunami. Eu pergunto às autoridades portuguesas, para quando a implementação urgente de um sistema de alerta precoce de tsunamis controlado pelas autoridades portuguesas? Andamos a falar nisso há mais de 10 anos. E nós não temos esse sistema. Não temos. E, portanto, isto não é aceitável. Ou seja, o povo português tem direito a ser alertado e avisado para quando isto acontecer em tempo. E os dirigentes políticos têm que decidir que isto é um mecanismo, é um sistema fundamental. Já se fizeram alguns passos, mas não se saiu do papel. Temos uma boia em Setúbal, em testes há não sei quantos anos. Portanto, não pode ser. Nós temos que ser consequentes. Por outro lado, a ação de esclarecimento às populações, a introdução da disciplina, como disse, nos ciclos académicos, aumentar o controle qualitativo da tipologia da construção, encontrar soluções para os edifícios que não obedecem a essa situação, porque o LNEC tem trabalhos feitos isso, são milhares os edifícios que vão colapsar. Portanto, verificar e garantir a conclusão e ter consequências. Por exemplo, o que é que acontece ao Hospital de São José e ao Hospital de Santa Maria se houver um sismo?
Portanto, há aqui questões... São questões que a Associação pede para que as autoridades tenham atenção. Olhando para este caso, para o sismo que aconteceu este sábado, qual é a prioridade das equipas quando chegam ao terreno e se deparam com este tipo de cenários? Primeiro que tudo, encontrar sobreviventes? Olha, em primeiro lugar é ter as equipas. E, por exemplo, o Nepal tinha falta delas. Em Katmandu havia falta delas. Depois, porque, vamos lá ver, as catástrofes têm 3 momentos diferenciados. É o antes, e é no antes que se tem de trabalhar. É o durante, pouco se pode fazer, e é o depois, na reposição da normalidade, etc. Mas vamos agora olhar para o depois. Já falámos sobre a necessidade da prevenção, olhando para o depois. Para o depois, em primeiro lugar, se tiver feito o trabalhinho antes, temos mais possibilidades de responder. Se não, as equipas encontram muitos problemas. Primeiro, em termos quantitativos. Quantos são e quantos são de que especialidade? E depois temos aqui, se calhar, não sei se é um problema ou não, mas é a ajuda dos países que enviam para lá equipas, como é que é feita a coordenação do terreno? Há aqui a barreira da língua e os procedimentos de cada equipa, como é que isto na prática se faz, não é? Sim, temos logo aí uma decalagem de pelo menos 24 a 48 horas até as primeiras equipas chegarem. Depois temos dificuldade de gestão ao nível até político, porque o país acaba por estar quase impedido na sua mobilidade. A eletricidade passa a ser escassa, a água também, os combustíveis, a informática. Portanto, nós com um acontecimento destes, de um momento para o outro, regredimos 150 anos. E, portanto, as equipas têm que existir e estar preparadas para isso. E há um objetivo principal, que é a busca e salvamento. Mas depois nós buscamos e salvamos, parafraseando, mas depois para onde é que se levam as pessoas? Os hospitais onde é que estão? Como é que eu acedo aos hospitais? Tenho como é que se pode dar resposta à carência das populações? Tenho mobilidade? Não tenho mobilidade? Os hospitais têm eletricidade? Não têm? Portanto, há um mundo de condicionantes, um mundo de variáveis, um mundo de realidades que depois têm que ser geridas no minuto a minuto, hora a hora, pelas equipas. Mas sendo que aqui o tempo agrava os problemas, como não é? Quanto mais, à medida que o tempo passa, menos vítimas são retiradas com vida. E, portanto, maior a dificuldade também em fazer o trabalho das equipas. Contudo, há de facto uma coisa que se chama a subsidiariedade do sistema de proteção civil, que faz com que equipas do exterior possam ser remetidas para lá. Mas depois coloca-se bem, como disse, a questão da coordenação do comando e controle daquelas operações. E nestes países, onde não há uma realidade objetiva e uma preocupação de primeira linha relativamente à proteção civil e a toda a organização antes destes eventos, de facto, depois começa tudo a ser muito mais complicado e este número, vamos ver que vai ser um número que ainda vai subir bastante. Até porque estamos a falar para já em cerca de 3.700 mortos, mas estamos a falar das equipas que ainda não conseguiram chegar a algumas das aldeias remotas. Infelizmente, exatamente, poderá ser um cenário que irá verificar-se. Ricardo Ribeiro, obrigada por ter estado connosco aqui na SIC Notícias, neste jornal, a dar-nos conta do que de facto aconteceu no Nepal.